Prepare o seu coração, porque Deus vai falar contigo, em nome de Jesus. Filho, a minha parte eu tô fazendo, mas você não vê. Filho, começa a enxergar todos os meus sinais. Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo, mas eu tenho visto que a sua parte você não faz. Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida. Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer. Escute. Mas toda vez que você está chegando perto da promessa, muitos fazem isso, você sempre volta a fazer o que fazia antes, e volta pro começo, e volta ao início. Filho, presta atenção, chegou a hora de tomar a decisão. Eu não mudo. Filho, não existe servidor, senhores. Filho, chegou sua hora de sair de cima do muro. Filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaídas. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Eu vim pra te dar a vida. Olá, uma boa tarde para todos. Aqui quem vos fala é Jeovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho, o do 104º dia da contagem regressiva. Faltam 160 dias para o cara da Casa de Vidro deixar o Palácio do Planalto. Se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora e veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso. O assunto que estarei trazendo hoje é de cunho bíblico. O que leva os evangélicos a apoiar Jair Bolsonaro, enquanto Jesus veio para dar vida e vida com abundância? Bolsonaro veio para matar, roubar e destruir. Texto bíblico: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versos 10. Quero trazer esta palavra bíblica para alertar os fiéis dos pastores e líderes evangélicos que ainda estão sendo enganados e apoiando Jair Bolsonaro. Muitos por conveniência e alguns por falta de conhecimento das Escrituras sagradas e outros por fanatismo e não se informarem das notícias e estarem sendo bitolados
por fake news, alguns até de seus próprios pastores, que às vezes são gente boa, mas que estão enganados, como diz a Bíblia, são cegos guiando cegos. O profeta Oséias profetiza em uma época em que o povo de Israel estavam desviados dos caminhos do Senhor, conforme Oséias, no capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece a perjurar, a mentir, o a matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência um ato sanguinário. Segue imediatamente a outro. Oséias capítulo 4, verso 1 e 2. Gente, essa profecia aconteceu há cerca de 500 anos antes de Cristo, porém parece atual. Vejamos o que o profeta diz. O meu povo foi destruído por lhe faltar o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias capítulo 4, verso 6. E ainda continua. Comem a oferta pelos pecados do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Oséias, capítulo 4, verso 8 e 9. Jair Bolsonaro, que desde quando era deputado federal, já demonstrava sua aptidão pela violência, o ódio, vingança. Após assumir, começou a executar a sua função, que é matar, roubar e destruir, que está registrado na Bíblia, no capítulo 10 do Evangelho de São João. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, verso 10. Esse texto é atribuído aos falsos pastores, que Jesus os chama de mercenários, que não são pastores e são lobos disfarçados de ovelhas. Porém, pode ser atribuído a Satanás, que é o protagonista dessa função. Quero trazer um alerta aos irmãos que são fiéis desses pastores e grandes líderes evangélicos, que são megas empresários da fé, que estão apoiando esse necrogoverno, que a gente sabe que é em troca de benesses financeiras e de poder. Peço que os irmãos analisem o que Jesus disse no Evangelho de São João. Jesus se identifica como um bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas,
como nos versículos, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João capítulo 10, verso 4 e 5. Veja bem que as ovelhas de Jesus não seguem a falsos pastores e, portanto, quem está seguindo falsos pastores corre o risco de não ser ovelha de Jesus. Como identificar o que não é pastor? Vejamos o que diz o evangelista São João. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo, foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. João capítulo 10, versos 12 e 13. Acho que através desses versículos já dá para identificarem quem são os líderes que vocês estão seguindo e apoiando esse necrogoverno. Vejamos algumas das suspeitas de execução da função de matar de Bolsonaro. Primeiro, Jair Bolsonaro é suspeito de ser o mandante da morte da ex-vereadora Marielle e do seu motorista Anderson, quando Bolsonaro é citado pelo porteiro do condomínio onde ele morava, que foi abafado e não explicado. Veja o vídeo. Nós pegamos, antes que eu fosse adulterado, ou tentasse alguém adulterar, pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica, que é guardada há mais de ano. A voz não é a minha, não é o seu Jair. Agora, o que eu desconfio? Que o porteiro leu sem assinar, uma pessoa humilde, ou induziram ele a assinar aquilo. Induziram, entre aspas, né? A assinar aquilo. Agora, quem está por trás disso, para não ter dúvida? Governador Wilson Witzel, que só se elegeu graças ao meu filho, Flávio Bolsonaro. Deixa eu terminar aqui. Que colou nele o tempo todo. Chegando, um mês depois, virou inimigo nosso. Gente, veja que Bolsonaro confessa que pegou as gravações que estavam na portaria do condomínio Vivenda da Barra, que poderia provar o envolvimento de Bolsonaro e assim cometendo mais um crime de obstrução de justiça, que foi passada a mão por todas as autoridades do país. Jair Bolsonaro é suspeito também pela morte do ex-capitão Adriano da Nóbrega, como queima de arquivo, conforme áudio da irmã de Adriano, vazado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Veja o vídeo onde a irmã de Adriano fala em áudio. Muito bem, começo com uma apuração da Folha de São Paulo, que está em destaque agora no UOL, Sakamoto. A gente está com essa reportagem em destaque. Se você acessar o UOL agora, vai conferir a reportagem do Ítalo Nogueira. A informação é a seguinte: Planalto ofereceu cargos pela morte de ex-PM ligado aos Bolsonaros.
Quem disse isso foi a irmã de Adriano da Nóbrega, numa escuta captada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro há 2 anos, que mostra a irmã do ex-policial militar Adriano da Nóbrega acusando o Palácio do Planalto de oferecer cargos comissionados em troca da morte do ex-capitão. Nessa gravação, ela, que é Daniela Magalhães da Nóbrega, afirma a uma tia, 2 dias depois da morte do irmão, numa operação policial na Bahia, que ele soube de uma reunião envolvendo o nome dele no palácio e do desejo de que se tornasse um arquivo morto. Aqui, na Folha, com destaque também no UOL, tem esse áudio, a gente vai conferir agora. Pessoal, pode apertar aí o play, vamos ouvir. Não se entregar, porque iam matar ele lá dentro. Iam matar ele lá dentro, ele já estava pensando em se entregar. E quando pegaram ele, tia, ele desistiu da vida, vou te falar a verdade. Eu vi meu irmão tentando se matar, eu vi, entendeu, à noite, aqui em casa. E na verdade ele se entregou, entendeu, tia? Ele se entregou, entendeu? Ele não quis ir, porque ele sabia que iam matar, ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Ele era um arquivo morto para todo mundo já, entendeu? Já tinham dado cargos comissionados no Planalto, já pela vida dele, já fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto, entendeu, tia? Ele já sabia, tipo, já, entendeu? Foi um complô mesmo. E outra coisa, tia, vou te falar, o que é mais triste que a minha mãe ainda não sabe. A minha amiga, que é advogada, que trabalha na Defensoria Pública, muito conhecida, conhece muita gente, chegou aqui ontem, porque ela era muito amiga dele também. Ela falou, Dani, sabe o que me deixou mais triste? Ela falou, chorando muito. Ela ouviu o HC do teu irmão, o Ministério Público não tinha mais nada do teu irmão. Teu irmão, tipo assim, ele ia ser, tipo assim, não iam mais ficar como foragido. Já tinha sido liberado. No dia 9 de fevereiro de 2020, após mais de 1 ano foragido, sob acusação de comandar a maior milícia do Rio de Janeiro, também era suspeito de envolvimento no esquema batizado como Rachadinha, no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando ele ocupou o cargo de deputado estadual na Alerj. A gravação faz parte das escutas realizadas pela polícia na Operação Gárgula, às quais a Folha de São Paulo teve acesso, que miraram o esquema de lavagem de dinheiro e a estrutura de fuga de Adriano. Por mais de 1 ano, a polícia ouviu conversas de familiares, de amigos, de comparsas de Adriano da Nóbrega. Daniela não é acusada de envolvimento nos crimes do irmão. 1.3. Jair Bolsonaro também é suspeito pela morte de pelo menos 60% das pessoas pela pandemia, tendo em vista que a sua política negacionista e o fato de não ter comprado vacinas em tempo hábil, quando ignorou 101 e-mails da Pfizer que poderiam ter feito o Brasil um exemplo mundial de vacinação em massa e evitado milhares de mortes. Contudo, comprou insumos superfaturados para a produção de cloroquina, remédio sem nenhuma eficácia comprovada para combate da Covid-19 e demonstrando a sua apatia com o ser humano. Ainda debochou e escarneceu em redes brasileiras ao dizer que era apenas uma gripezinha e que não podia fazer nada porque não era coveiro, deixando para comprar vacinas apenas depois de alguns meses e com forte pressão da CPI da Covid, e assim gerando um total de cerca de 670 mil mortos. Isso significa que Bolsonaro é suspeito de ser responsável pelo menos 400 mil mortes. Gente, eu quero mostrar aqui, é o Jornal do Senado, onde diz: pesquisas apontam que 400 mil mortes poderiam ser evitadas. Governistas questionaram.
2. Vejamos algumas das suspeitas de execução da função de roubar, substituída por corrupção de Bolsonaro e seu governo. O 2.1. Jair Bolsonaro é suspeito de, quando ainda era deputado federal, de cometer crime de corrupção, de rachadinhas, entre parênteses, peculato, ou seja, a contratação de funcionários fantasmas nos seus gabinetes parlamentares e ficar com a maior parte do dinheiro, juntamente com a sua família. 2.2. Desde que Jair Bolsonaro assumiu o governo, tem sido suspeito de cometer vários escândalos de corrupção. 2.3. Quando o jornal Fórum Bolsonaro e seu governo já é suspeito de 16 escândalos de corrupção. Não vou enumerá-los agora. 3. Vejamos o que está sendo destruído por Bolsonaro. 3.1. A distribuição de políticas sociais e de direitos humanos dos indígenas, dos negros, LGBTs e outros. Destruição das políticas de preservação do meio ambiente, em especial da Amazônia. 3.3. Destruição da educação pública, com finalidade de privatizar a educação no país. Destruição das políticas de saúde pública, com o fim do programa Mais Médico, tentativa de desestabilizar o SUS, um dos maiores programas de saúde da América Latina, e também com a intenção de privatizar a saúde. 3.5. Destruição das políticas de cultura, com o rebaixamento dos status de Ministério para a Secretaria de Cultura, com ataques à Lei Rouanet, retirada de verbas para preservação de acervos e filmes antigos, faz parte da história do país. 3.6. Desestabilizar a ação das políticas de segurança pública. Um dos seus primeiros atos foi liberar de forma exacerbada armas para a população, quando a gente sabe que Bolsonaro, como um miliciano, sempre pregando a violência e o ódio no país, autorizando a matança deliberada pelos policiais. Até o próximo vídeo.